E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse assunto que está todo mundo falando nas redes sociais com relação à concorrência da Polícia Rodoviária Federal, né? E as consequências práticas disso para a concorrência, né? Se aumenta de fato, se tem pessoas que desanimaram ou pelo contrário, que eventualmente tenham dado gás a mais aí em relação de ter mais tempo para estudar. Bom, vamos fazer algumas análises aqui. Primeiro, há uma certa anormalidade pela dinâmica de outros concursos, né, que nós tivemos, né? Por exemplo, em 2013 tivemos 113 mil inscritos, enquanto no ano de 2018/2019 129 mil, né? E agora, ao que parece, 303 mil inscritos. Bom, com relação a esse 303 mil inscritos, não me pareceu que ficou muito claro se é inscrito ou pagantes, ou seja, as pessoas que de fato tiveram as matrículas efetivadas, né? O cara que foi lá e pagou, ou se simplesmente foi só aquela pessoa que fez a inscrição e eventualmente não tenha pago por alguma razão. Não ficou muito bem claro, mas eu imagino que deva ser os pagantes, né? Vamos trabalhar com esse número. Alguns fatos que levaram o aumento aí, pelo menos considerável, desse número foi a questão do desemprego e da pandemia como um todo, né? Todo mundo, não é segredo para ninguém que há hoje um problema grave no país de trabalho, várias pessoas perderam emprego, várias pessoas que por alguma razão não vê outra perspectiva que não seja o serviço público, migraram para essa questão do serviço público, né? E tem um fator também que é bem interessante que a gente tem que observar, é a questão de que não está sendo concurso público para outras áreas, bancárias, fiscais, tribunais. Então essa galera toda migrou, toda essa galera migrou para a carreira policial. Isso já era uma coisa meio que esperada, né? Bom, o nível aumentou, eu não tenho dúvida que sim, né? O nível da galera deu uma aumentada, até porque a Polícia Rodoviária Federal, ela tem matérias que ela é muito comum a várias áreas, por exemplo, os direitos, né? E se você faz uma adaptação somente do CTB e resolução, com aproximadamente 15 dias ali você está no nível top, né? Então é uma matéria relativamente fácil de ser aprendida, tem uma compreensão fácil, né? E hoje em dia, com o advento aí do YouTube, por exemplo, você assiste videoaula com um dos melhores professores do Brasil, né? Dos melhores cursinhos, né, que você puder imaginar, está ali disponível no YouTube. Então você tem um nível de acessibilidade à informação muito grande, né? A questão de material, esse idem. Quantos compartilhamentos você vê no WhatsApp, por exemplo? Você tem acesso a material de estratégia, direção concurso, Alfacom, Ronaldo Bandeira, dentre outros aí pelas mídias sociais, né? Então, realmente, hoje a informação, como ela corre muito rápido, tende as pessoas a ter acesso ao conteúdo, ao material e se prepararem melhor. Com relação a esse número de 313, isso vai influenciar diretamente? Bom, eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu acho que tem muita gente aventureira, né, que foi indicado, cara, vai lá fazer o concurso público, mas não tem dimensão do que é passar no concurso da CESP-UNB. Não estou nem falando da PRF propriamente dito. Eu digo da CESP-UNB, né? O quão é difícil, o grau de esforço que você tem que ser feito. Porque muitas vezes você tem uma clara compreensão do material na letra de lei, mas quando você vai fazer o exercício, a CESP tem um entendimento próprio, ela busca ali uma doutrina minorante da minorante, e você não consegue matar a questão. Ou então traz alguma jurisprudência, algum julgado do STJ, do STF, e você, às vezes, por estar só na letra de lei, não consegue matar a questão, né? Então, existem várias variantes. Então, esse concurso eu acho que vai favorecer muito quem tem um pouco mais de experiência, né? Eu acredito que quem estava focado não vai desfocar, ele vai se manter. E aquela pessoa que era mediana ou iniciante, ele vai causar nele a falsa impressão que ele vai ter mais tempo de estudar. Essa é uma avaliação que eu tenho. Você pode ter avaliação que não. O cara que estava despreparado, agora ele vai dar o gás. Olha, se você for analisar todo o contexto do que é essa pandemia, né, que as pessoas estão desempregadas, têm que pagar aluguel, têm que pagar contas como um todo, e tem essa preocupação em mente, né, e ainda mais estudar para um concurso do nível da Polícia Rodoviária Federal, eu acho pouco provável existir assim, uma mudança de comportamento generalizado ao ponto de
transformar várias pessoas num nível top, né, de concorrência. Agora é o seguinte, eu acho que a nota de corte permanecerá alta, não pela questão da pandemia em si, mas é um trajeto que vem sendo feito nos últimos anos. Para você ficar dentro daquele cadastro de reserva que foi chamado, por exemplo, no ano de 2013, você teria que ter ficado com 62 na prova objetiva, tá? 62 na prova objetiva. E agora em 2018/19, a média, se você for traçar uma média por estado, porque esse foi regionalizado, foi aproximadamente 83, tá? Então eu acredito que dessa vez vai ser 1.500 vagas, para estar nas vagas dos 1.500 vai estar nessa faixa também de 83 pontos. Para você ficar ali dentro do percentual dos 6.000, que na verdade é 4.500 para ampla concorrência, eu acredito que você vai ter que ficar na faixa de 75, 72, né? E no caso de negros, eu imagino que para as vagas não vai diferenciar muito não, vai ficar na casa de 80 pontos ali para negros e também na mesma faixa ali da ampla concorrência com relação ao cadastro de reserva, né? Porque passando das vagas, né, você naturalmente é o cadastro de reserva. Tem alguns diferenciais. Eu imagino que quem ficar dentro desses 6.000, vamos entender, cadeirantes, né, que é o PNE, negros e ampla concorrência, vamos chamar dos 6.000. Eu imagino quem sobrar após fazer todos os testes, né, que for para o TAF. Eu imagino que o cara que for para o TAF, né, para as outras etapas, ao longo do tempo a PRF vai chamar, embora tenha essa PEC que tem algumas restrições, né? Mas eu imagino que ao longo do tempo, porque esse concurso tem validade de 2 anos, prorrogável por igual período, eu imagino que a SESP-UNB deve chamar. Até porque, dificilmente, com toda a crise que existe no país, eles vão deixar de ter essa oportunidade de chamar o máximo de pessoas. Hoje me parece que a vacância da Polícia Rodoviária Federal é de 2.125 pessoas. Ou seja, se você ficar nesse percentual de 2.125, provavelmente você vai ser chamado. Né? Provavelmente você vai ser chamado. Mas ainda assim eu acredito que ao término de tudo, se desses 6.000 ficarem ali aproximadamente 3.500, eu imagino que ao longo de 4 anos você deva ser chamado, né? Então, o que acontece? A pandemia foi um diferencial. Se ela tivesse acontecido no dia 28 de março, com certeza essa nota de corte viria muito mais baixa, porque tinha muito pouca gente preparada, porque foi uma prova surpresa. Como é que se diz? A autorização em dezembro, edital já em janeiro, e a prova seria em março. Aí juntou com essas polícias militares e civis dos estados que estava rolando, juntou com a questão da Polícia Federal, e o pessoal ficou meio desbaratinado. Muita gente, inclusive, nem fez a inscrição para vários cargos, porque é a questão de grana, né? O pessoal está com dificuldade financeira, né? E aí resolveram aí focar num concurso, e é o mais correto, né? Detalhe, o cara que achar que pode abraçar o mundo com as pernas, ele vai se arrombar, porque são matérias totalmente diferentes, né? Excetuando aí, por exemplo, a polícia do DF, né? Com a Polícia Federal, que é praticamente a mesma matéria, o Pará também, né? A Polícia Civil do Pará também é praticamente a mesma matéria, mas se você tentar juntar PCDF, Federal, Rodoviária, DEPEN, PM, você tende a não conseguir nada. Eu imagino que o mais coerente é você focar em um concurso só, né? Então é isso, pessoal. Fica aí a minha dica aí. Eu acho que a minha percepção é essa. Não deve alterar muito essa questão dos 3.300, 3.003. Não acredito que deva alterar muito. Deve vir na mesma faixa aí, né? Se você ficar abaixo de 70, eu imagino que você não pegue sequer os 6.000, tá? Mas é foco, fé e é estudar, cara, porque o emprego tá difícil pra caramba, muita gente qualificada não tá vendo outra alternativa a não ser a questão do serviço público, né? Porque para você hoje ganhar uma remuneração de R$10.000, que é o caso da Polícia Rodoviária Federal, caso você for para a fronteira, é muito difícil na iniciativa privada você conseguir. E, meu irmão, todo mundo tá vendo isso aí como uma das poucas oportunidades aí de colocar o burro na sombra. Valeu, pessoal, até mais.